Bom dia, pessoal, aqui quem vos fala é Humberto. Vou estar desenvolvendo aí junto a vocês alguns conteúdos, né, do que eu considero mais importante, para que vocês possam acompanhar e ter a oportunidade de fixar ainda mais os conceitos dentro da nossa disciplina de LTP. De maneira alguma esses vídeos eles substituem a presença de vocês em sala de aula, ok? É apenas uma forma aí de guiar e de que vocês tenham um reforço, né, fácil aí, de fácil acesso aí em relação ao conteúdo. Serão vídeos curtos, tá, que eu vou estar disponibilizando para vocês antes ou depois da semana de aula, ok? Bom, a disciplina de LTP nesse primeiro momento ela exige que possamos destrinchar aí primeiro alguns conceitos voltados para a programação orientada a objetos. Primeiro, vamos procurar definir aí o que seria uma linguagem de programação, né, a programação propriamente dita. O que ela é? Ela é um método padronizado, tá? Então não se faz do jeito que você quer. Então, dependendo da linguagem, existem várias linguagens, Java, .NET, PHP. Cada linguagem possui o seu método padronizado, tá, de trabalhar, para que você possa expressar todas as instruções que você quer que o computador realize, tá? Essas instruções elas devem ser passadas de uma maneira lógica, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando você vai montar essa sequência de instruções, para que você não passe em qualquer ordem. Isso vocês vão estar aprendendo bastante aí na sequência da disciplina de algoritmos. Então é importante isso. E esse método padronizado ele é formado por um conjunto de regras, tá, que vai servir para definir aí o seu programa de computador, ok? Isso é uma linguagem de programação. Aí dentro dessas linguagens de programações existem diversos paradigmas, diversos métodos para que vocês possam trabalhar. O que nós vamos nos atentar é o paradigma orientado a objetos, o paradigma da programação orientada a objetos, ou POO, né, como é mais costumeiramente falado. Então o que acontece? O que seria esse objeto? Né? Legal, programação é aquele método padronizado que eu preciso de uma sequência lógica para estar passando uma instrução para o computador. Agora, o que seria esse objeto? Então, o objeto ele vai representar uma entidade, ela pode ser física, ela pode ser conceitual ou ela pode ser de software, né? Ou seja, lógica. Ela pode ser física, como por exemplo um cliente, um produto, algo que você pode identificar como objeto físico. Então você consegue, né, pegar esse objeto literalmente. Então você vai fazer uma representação lógica desse objeto dentro do seu programa, tá, ok? Ela pode ser conceitual quando você trabalha, por exemplo, com uma lei, um regulamento, um contrato, normalmente algo subjetivo. A gente sabe o que é, a gente sabe do que está se falando, mas a gente não tem necessariamente o contato físico com isso. E ela pode ser ainda de software. São situações de objetos que veremos mais à frente. Uma fila de objetos, por exemplo, né? Uma fila de informações, uma lista de informações, coisas do gênero. Tá, ok? Então esse seria o nosso objeto. Então ele representa algo do mundo real relacionado ao projeto que você está desenvolvendo. Tá legal? Então vamos definir aí o que é programação orientada a objetos. Então ela é um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de informação, baseado na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos, tá? Então eu tenho que fazer a nossa análise, tenho que verificar toda a necessidade, tudo que eu vou precisar pensar para o meu projeto, elaboro o projeto e faço a parte de programação. Todas essas etapas vão deixar bem claro a interação que existe entre esses objetos,
Isso é muito importante dentro da programação orientada a objetos. Muitas pessoas pensam que a orientação a objeto ela é algo recente, novo, né? Ela teve um grande boom aí no início da década de 90, mas na verdade ela é um paradigma antigo, tá? Pode-se considerar antigo. Da década de 60, 70, ela foi criada, adormecida, e depois de um tempo é que ela veio a surgir novamente. Qual que foi a grande necessidade que fez com que a orientação a objeto voltasse para o mercado de uma maneira tão forte? Um dos grandes motivos foi a nossa necessidade de informações em tempo real. A gente pode comprovar isso através do GPS, por exemplo. O GPS a gente não pode, ele não pode dar informação com um delay, com um atraso muito grande. Ele tem que fazer isso de maneira rápida, instantânea, né? Então o que acontece? Ou o mais rápido possível. Então voltou-se a se utilizar o paradigma de orientação a objeto para que pudesse atender a essa necessidade, tá? Então ela tem como característica isso. A resposta dela em tempo real, por isso ela é muito usada inclusive na web, é muito rápida, tá? Ela é muito eficiente nesse aspecto. Então alguns exemplos aí, voltando a falar de objeto, alguns exemplos de objetos. Então, por exemplo, né, a cadeira, e aí eu posso ter cadeira de praia, cadeira de escritório, rodas, banco. Aí o banco eu posso ter um banco de carro, um banco de praça, bola, eu posso ter a bola de futebol, bola de tênis, bola de ping-pong, bola de futebol americano. Independente do tipo de esporte que se utilize a bola, ela é considerada objeto bola. Agora eu tenho as diversas características desse mesmo objeto quando ele é aplicado segundo o esporte, tá? Então o peso da bola de futebol vai ser diferente da bola de tênis, o diâmetro da bola de futebol vai ser diferente do diâmetro da bola de ping-pong, e assim sucessivamente. Mas bola não deixa de ser um objeto. Se eu tivesse que montar um projeto que vai controlar determinadas situações dentro do esporte ou de esportes em geral, eu teria que considerar bola como um objeto, e em determinados momentos esse objeto teria valores distintos. Tudo bem? Bom, e aí o que acontece? Eu tenho então esses objetos, e esses objetos, como eu falei, eles possuem características em determinados momentos. Então, por exemplo, o objeto cadeira que eu citei. O objeto cadeira, então eu tenho cadeira de praia. Então eu tenho lá as seguintes características. Ela é de alumínio, ou é de pano, ela é uma espreguiçadeira, ou não, né? A minha cadeira de escritório, ela pode ser de ferro, ela tem um estofado macio, normalmente ela é preta, ela possui braço, e por aí vai, tá? Então o objeto cadeira ele é estabelecido. Agora, cada objeto cadeira vai ter características individuais, assim como o exemplo da bola que eu citei anteriormente. Tá legal? Então é importante você identificar o que existe dentro desse objeto, identificar a necessidade de ter o objeto dentro do seu projeto, tá? E acima de tudo, identificar as possíveis características que esse objeto vai possuir, né? Então, falando em características de objetos, vamos pensar novamente lá na bola. Então, legal, bola é um objeto. Quais seriam as características que essa bola tem? Eu poderia separar, por exemplo, por material, formato, tamanho e cor. A partir do momento que eu atribuir essas características, eu consigo diferenciar um objeto de outro, ou uma bola da outra. Então, no caso de uma bola de futebol, o material dela, couro. No caso da bola de tênis, o material, tecido. No caso de uma bola de ping-pong, material, PVC. No caso de uma bola de futebol americano, material, couro também, assim como a bola de futebol. E como é que eu vou saber, agora que eu tenho dois objetos com o mesmo material, como que eu vou diferenciar, saber se eu estou falando da bola de futebol ou da bola de futebol americano? Simples, por outra característica, o formato, como eu disse anteriormente. Então, o formato da bola de futebol, redondo,
formato da bola de futebol americano, oval, né? O tamanho dessa bola de futebol, 40 centímetros, de futebol americano, 50, sei lá, estou chutando, tá? A cor vai ser diferente, a marca, enfim, eu posso determinar diversas características que me permitem identificar exatamente quem é aquele objeto, ou o que é aquele objeto dentro do meu projeto, tá ok? Fazendo uma simulação agora em algo, uma analogia mais próxima do mundo da informática aí. Um sistema de caixa eletrônico. Então, quais seriam os objetos? Se eu pensar assim, vamos pensar no sistema de caixa eletrônico. Que tipo de objeto que poderíamos pensar? Então, eu posso pensar no objeto cliente, que utiliza o caixa eletrônico, e poderia pensar no objeto conta corrente, por exemplo. O meu objeto cliente vai ter quais características? O meu objeto cliente ele vai ter uma conta, é uma característica dele. Ele vai ter a senha da conta, ele vai ter um nome, ele vai ter um endereço, ele vai ter um CPF, um RG, um telefone, sexo e por aí sucessivamente. Já o meu objeto conta corrente, o que ele vai possuir? Minha conta corrente ela tem agência, ela tem um número, ela tem um saldo, tá? Ela pode ter limite e aí sucessivamente. Então, é importante extrair o objeto da minha situação, sistema de caixa eletrônico, extraio esse objeto e atribuo a ele características que serão necessárias para que esse objeto possa trabalhar dentro do nosso projeto. Ok? Bom, continuando, sistemas de vendas para a internet, o famoso e-commerce, tá? Então, quais seriam os objetos? Procura dar uma pausa e rascunhar vocês aí, quais seriam os objetos envolvidos para um sistema de vendas, para um e-commerce. Pausaram aí? Fizeram? Espero que sim, hein? Então, exemplos, né? Claro que pode ter mais, obviamente teriam mais do que isso. Então, acredito que o primeiro que vocês tenham pensado, deveriam ter pensado, é o produto. Não tem e-commerce, eu não tenho produto. Agora, todos os produtos serão iguais? Eles possuirão as suas características, nome, descrição, valor. Os valores que serão atribuídos para essas características diferenciarão um objeto produto de outro objeto produto. Eu posso ter o objeto estoque. O que eu vou ter no estoque? Vou ter produto, vou ter quantidade e vou ter prazo de validade. Eu posso ter o objeto cliente mais uma vez. Ele tem o que? Ele tem o seu cadastro, ele tem a senha do cadastro, o nome, endereço, todos os seus dados pessoais ou o que seja necessário para que ele possa realizar essa compra. E aí sucessivamente, tá? A gente poderia tirar N objetos dessa situação. Ia depender muito de toda a análise do projeto. Esse é um outro ponto importante. A gente não pode padronizar os objetos. Então eu penso que cliente vai existir em todos os projetos. Não, tá? Um exemplo disso seria a própria FIAP, a faculdade, tá? Eu não tenho objeto cliente, eu vou ter objeto aluno. Alguns alunos se veem como cliente. Eu não vejo dessa forma por questões educacionais até. Então vejo vocês como alunos e dentro do sistema funciona como aluno. Então você já não seria, né, o mesmo tipo de objeto. Então a gente não consegue generalizar. Existem características que vão terminar diferenciando para cada projeto. Cada projeto vai ter a sua particularidade. Tá legal? Depois, é possível a gente pensar, pegando essa linha ainda do raciocínio de você extrair os objetos do seu projeto, é possível construir um prédio sem a maquete, as plantas, a estruturação total de elétrica, gás e hidráulica? É possível você, vou construir um prédio aqui, sai colocando lá um andar em cima do outro sem pensar em absolutamente nada, em qualquer estruturação elétrica, em qualquer estruturação de gás, em qualquer estruturação de água, se bem que a água realmente é capaz de não ter. Então a pessoa fala assim, não vai precisar mesmo, né?
Mas é possível fazer isso? É possível. Lógico que é possível. Se eu quiser eu posso fazer. Mas eu devo fazer isso? Não. Então a mesma coisa a gente deve aplicar dentro da programação. Ok? Eu posso desenvolver uma programação sem nenhum modelo, sem pensar em nenhuma documentação, sem pensar no meu projeto, sem pensar na fase de análise. Eu posso fazer isso. Agora, eu devo fazer isso? Essa que deve ser a grande pergunta. Não devo, tá? Então esse é um dos pontos que a gente vai martelar bastante, tá ok? Para esse primeiro vídeo, acredito que tá ok. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante. Sejam muito bem-vindos à FIAP. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre orientação a objetos. E estou à espera aí de sugestões, críticas, que vocês possam colaborar ainda mais com a presença com essa criação desses vídeos, tá ok? Lembrando que o meu e-mail é humberto@fiap.com.br. Um abraço, galera, e até mais.